Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar aqui o Focus. Nós temos aí então um ligeiro aumento aí na previsão da inflação, 3,62, 3,72 e abaixo de 3,50 para o ano que vem e 3,25 para 2023 e 24, com chamando a atenção aqui 3,12. Eu queria saber da onde que eles tiraram isso. Que em 2024 pode ser 3,12, né? Achei um tanto aleatório isso aqui. Bom, enfim. Bom, PIB aí na faixa dos 3,4, o dólar a R$ 5. E a Selic, essa é a grande novidade. 3,75 esse ano, 5% em 2022 e depois estabiliza em 6%. Olha ali, ó. Olha, pessoal, com uma Selic mais alta assim, que vocês sabem que o aumento da Selic é uma medida, em parte, até recessiva. Vejam como foi a resposta do Brasil com a Selic de 14,25, que foi aumentada entre 2013 e 2014, e ficou assim até 2016. Vejam como impactou isso no PIB e tal, aquele aumento mais intenso, mais violento da taxa Selic. E, bom, mas agora a previsão é 3,75. E essa previsão faz sentido? Faz, gente. A gente mostrou já outra vez que dentro do calendário de reuniões do cupom aqui, ó, começando esse aumento em agosto, pessoal, cabe no calendário. Eu até mostrei que para ficar em 3,5, quando eu comentei essa previsão anterior, o Banco Central deveria dar uma quebrada na taxa. Porque assim, ó, como é que ele abre um ciclo de alta? Ele dá aquele avisinho de 25 pontos base, certo? E aí começa a aumentar. Então, por exemplo, se passa de 2 para 2,25 aqui em agosto, que eu acho um cenário bem provável, 2 para 2,25, 2,75, 3,25 em outubro, 3,75 em dezembro. Quer dizer, 3,25 aqui para ir para 3,50 aqui, deveria haver outra quebra. E isso necessariamente não é o que acontece. Quando chega no nível desejado, ele simplesmente para no nível ali, ele não dá outra quebradinha. Então chegaria a 3,75, mas como a previsão é de continuar aumentando, não é isso aqui. A previsão é de continuar aumentando até chegar a 5% em 2022, então seria 3,75, 4,25, 4,75, 5, certo? Seria dessa forma então. Bom, é possível pelo calendário, é possível começando em agosto, certo? E aí se aquela inflação projetada de 12 meses, né, ficar no somatório aqui superior a 6%, que alguns analistas preveem, isso pode sim acontecer. Vamos ver, né, gente? Eu acho que a gente tem que esperar para ver. Se a alta começar aqui em 16 e 17 de março, como eu acho que o mercado pressiona para que seja assim, mas eu não acredito muito, aí esse número pode ser até maior, né? Porque aí vai 2,25, 2,75 em maio, 3,25 em junho, 3,75 em agosto. E aí para em agosto? Aí não dá para saber, né? Porque aqui a inflação pode, se essa previsão de alguns economistas, né, realmente acontecer, da inflação bater 6% no somatório de 12 meses lá pela metade do ano, ela vai estar bem no auge do estresse. E aí o Banco Central vai parar de aumentar. E também tem outra coisa, né, gente? Se essa previsão está bem correta, vocês se lembram se a inflação vai subir no segundo semestre, né? Porque está bem fora da sazonalidade, mas tudo bem. Eles preveem então essa subida aí de
no somatório dos 12 meses. Vocês se lembram que é comentado periodicamente que as elevações da Selic elas fazem efeito 6 meses depois? Pois é, tem um hiato de tempo aí até que a medida tomada pelo Banco Central na taxa de juros tenha efeito na economia real. Então, quer dizer, para subir lá em setembro, para ter efeito lá em setembro, deveria subir em março a Selic. Então, esse aí seria até um argumento pró-mercado. Mas eu continuo não achando que isso vai acontecer. Por quê? Porque os núcleos da inflação estão, de certa forma, diminuindo um pouco a pressão. Mas a pressão do mercado não. A pressão do mercado continua forte, certo? E aí, pessoal, olha só o que aconteceu ontem nos títulos públicos. Olha aí, gente. Houve aí aqui o DI Futuro, ó, chegou a mais de 8,1 no começo aí da quarta-feira de cinzas e depois caiu. Só que nos títulos públicos, essa alta a gente está vendo bem interessante nos prefixados, né? Porque no IPCA, por exemplo, no 55 chegou a 4,01 e baixou para 3,99. O que não é tão intenso assim, porque 4% a gente teve bem pouco tempo atrás aí. A gente teve isso em novembro e tal, e estava bem acima de 4%, né? Então, de certa forma, não chama tanto a atenção as taxas que os IPCAs atingiram. Aqui o 35 e o 45 ainda longe dos 4%, IPCA 26 um pouquinho mais perto de 3%, mas ainda é 2,72, mas ainda está um pouquinho mais perto, mas está longe ainda. Precisa de vários dias aqui para subir, ou um estresse bem intenso. E aí o mercado acalmou um pouquinho, o dólar subiu um pouquinho, teve um pouco de pressões da bolsa, li também comentários com receio da inflação nos Estados Unidos, mas eu acho que não tem que ter receio disso, porque o próprio Federal Reserve, eles já declararam que eles vão trabalhar com uma inflação média futura. Então, se de repente um determinado, que é 2%, então, ou 2 a 2,5%, algo assim. Então, se de repente eles vão tolerar uma inflação média futura, se bater 3 ou 4% em um ano, talvez eles não façam nada, né? Porque eles já meio que se comprometeram com o mercado a deixar essa taxa baixa por bastante tempo, porque precisa de bastante estímulo econômico, né? E aí o Brasil também não vai precisar de bastante estímulo econômico, eu acho que vai precisar ainda mais, né? Porque é uma economia em desenvolvimento. Mas o estresse aconteceu, chegou a 8,1, depois caiu um pouquinho, o dólar subiu um pouquinho, subiu 4 ou 5 centavos aí, fechou a 5,41. Então assim, gente, tem muito estresse ainda, tem muitas apostas em direções diferentes, certo? Tem queda de braços, digamos assim. Então a coisa pode continuar subindo ainda, certo? Mostrando aqui o de um mês, ele sobe aqui, ó, sobe e dá uma paradinha. Mas assim, gente, eu não acredito que mesmo dando essa paradinha, ó, já teve uma paradinha aqui, teve até uma quedinha aqui. Eu não acredito que isso aqui seja ainda algum sinal de reversão. Não acredito nisso, não. Mas enfim, como é que a gente não tem que saber o que o mercado vai fazer, se vai subir, se vai descer. Não, a gente tem que saber como investir frente ao que o mercado está mostrando. Então, por exemplo, quem olhou aqui as taxas e achou, opa, esse pré-24 abriu, começou a existir a 6,41, agora está quase 6,7, vale a pena dar uma entradinha. O pré-26, que a gente viu ontem nas taxas médias, olha, ó, taxa média no começo do ano estava abaixo de 7, agora está 7,29. Vale a pena fazer um aporte fracionado? Se esses papéis estão no seu rol, sim. O IPCA 26, aí, abriu o ano com taxa de 2,3, 2,4, agora 2,7.
né, a pessoa pode fazer um aporte agora. É isso. É a gente ter a noção de que essas taxas estão mais estressadas que o começo do ano. Isso é bem fácil de ver, né? Ou então que o IPCA 35,45 começaram um ano ali a 3,4, alguma coisa assim, e agora já estão firmes aí acima de 3,6. Então, assim, quando você olha ali o comparativo, vê a taxa média da semana ficou muito abaixo do começo do ano, está um pouquinho acima, aí você vai moldando a sua estratégia. Isso é muito mais importante, e depois ter o prazo, ter o tempo, mais até do que acertar uma previsão de Selic ou de inflação, ou seja lá do que for. É a gente saber investir conforme a maré vai subindo ou vai descendo. E aí a gente vai montando essa posição de longo prazo, porque nós queremos o juro composto, tá? E aí o IPCA 30 e 40 voltaram no dia 15 mesmo, e voltaram com taxas interessantes também. Vamos ver como é que fica aí nesse finalzinho de semana. Tá bom, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.